Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu tive uma inspiração de falar de um assunto muito importante. E eu chamei meu parceiro, Abner Lourenço, todo mundo conhece. Seja muito bem-vindo, minha amiga. É um prazer inenarrável estar com você aqui, viu? Você sabe o tanto que você tem sido importante na minha caminhada. Eu estava conversando mais cedo com o Lourenço, pessoal, e ele me chamou. A gente falou de um assunto, se fortalecer no espírito para suportar as batalhas espirituais. E aí, quando ele falou isso, eu tinha combinado com a certo. Eu combinei com a Mileide que a gente ia fazer live todos os dias, mas eu acredito que a live principal que a gente tem que participar é na nossa casa. E eu disse para ela, não, minha amiga, hoje eu vou fazer sozinha. Aí, quando a gente tomou esse assunto, eu disse, não, eu vou chamar o Lourenço para fazer a live comigo. E o assunto que a gente escolheu é para falar da armadura de Deus. Efésios 6, 10 e seguintes. E aí a gente chamou algumas pessoas, né? Mas, tipo, é muito mais para nós mesmos nos fortalecermos do que propriamente ensinar algo aqui, né, Lourenço? Eu acho que a importância desse momento é a gente se dispor, se preparar, porque não é com homens de carne que estamos lutando, até a briga seria mais simples, né? E aí eu acho que esse assunto é muito salutar, é muito importante que a gente aborde. E eu fico assim muito feliz, né, de falar com isso. Meu coração ferve. Desde o dia que o Lourenço mesmo passou para mim essa leitura desses versículos, eu tinha um desejo ardente no meu coração de fazer uma live sobre isso. E logo a surpresa, convidar ele, meu grande amigo, para participar. Você prefere que eu leia a armadura de Deus, Lourenço, ou você pode ler? Como é que você prefere? Pode ler aí. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Sempre é um momento bacana estar com você aqui. E é um prazer falar da palavra de Deus para muitas pessoas, uma ou duas ou três, onde tiver dois ou três reunidos, a palavra de Deus diz que Jesus está no meio, né? E pode começar aí que eu vou ficar aqui acompanhando, pode ficar tranquilo. Certo, eu vou só diminuir aqui a música, tá? Efésios 6, armadura de Deus, versículo 10 e seguintes. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com ele toda a armadura de Deus, toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armaduras do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus que Ele lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus, como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda deles. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Essa leitura é de uma linguagem mais para os dias atuais, mas a gente tem outras versões, né, Lourenço, que elas são bem mais fiéis à tradução original. Mas para falar mais forte ao nosso coração, eu escolhi aleatoriamente, não tinha nem combinado com o Lourenço de falar essa leitura mais atual, para a gente se sintonizar que o momento presente, a Bíblia foi escrita há muito tempo, mas essa é a nossa realidade. Precisamos Sim, é estar verdade. fortalecidos, né? É verdade.
E é interessante que você vai pegar que às vezes a gente está lutando contra nossas próprias forças para conquistar algo, né? E quantas vezes eu dei murro em ponta de faca e fiquei perdido muito tempo e por querer fazer as coisas pelas minhas forças. Eu tinha até conhecimento teórico, pós-graduação, um monte de coisa, não adiantou de nada, Rafa. Enquanto eu não entendi que existia só um caminho, que era Jesus levando ao Pai, e que o Pai estava nele, e que a gente tinha que vestir algumas armaduras para enfrentar o maligno, porque o diabo anda em nosso derredor, a palavra fala. E quando ele anda em nosso derredor, o que acontece? Nós temos que entender que há fraturas emocionais que nos impedem de acessar o Criador. Há bloqueios emocionais que te impedem de acessar o Criador. Há bloqueios religiosos, há alienação. Ah, Deus manda te dizer um caralho, mano. Cara, Jesus é o meio mais fácil de ser acessado. Se você não mudar os drives da tua mente, você não consegue acessar o Criador. E a E guerra não é isso é contra... interessante que quando você fala dessas fraturas emocionais que nos impede de acessar a Deus, é justamente essa brecha que o inimigo se utiliza para ao nosso derredor de nos fisgar. Essas formas que ele tem são formas muito sedutoras, são formas muito sutis, que nós estamos achando até que não é algo sobrenatural, mas muitas Sim. vezes é uma simples brechinha. Até tem um exemplo aqui no município que eu moro, tem uma represa de água gigante. E um dia eu escutei dizer assim, se tiver uma rachadurazinha, toda essa água, ela pode vazar. Do mesmo jeito, uma brechinha dessas que a gente dá é o que o inimigo quer para pegar e nos fisgar. Não é assim, Lourenço? É engraçado porque quando Deus ele fala no coração, ele não fala na tua mente. Exato. E você sabe qual é o significado de couraça? Não. Ele fala que couraça reveste o dorso e o peito. O revestimento metálico de um navio. Então é o dorso e o peito. E ele fala lá, ó, lá em Efésios 6, 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Ele quer que primeiro, você vai ter que ter justiça, só que aonde? É no dentro do teu peito, não é na tua mente. Olha que loucura. E aquela de vestir o cinto da verdade. Cara, quantas vezes a gente não mente até para os nossos filhos? Aí ele tá pedindo uma balinha, você tá chupando uma balinha e fala que é o chiclete. Isso aí é o cinto da verdade. E a mentirazinha pequenininha, ela vira grande. Eu sei por experiência própria. E quantas vezes eu fiquei correndo atrás das pessoas para pedir clamando por amor, pedindo entendimento, pedindo alguma coisa nesse sentido, Rafa. E quantas vezes eu deixei de falar, calçar os sapatos da prontidão. Deus às vezes fala no teu coração para tu fazer algo e você não faz esperando o amanhã. E o amanhã só tem um nome, morte. O amanhã só tem um Eu te nome, conheci há tão pouco morte. tempo, sabe, Lourenço? Mas assim, eu acho que você me conheceu. No dia que eu te conheci, há aproximadamente uns 15 dias, eu seria incapaz de estar aqui. Mas essa prontidão é porque meu coração treme. Eu preciso vir aqui. Igualzinho você, que a gente já conversou algumas vezes, nós gostaríamos de estar no anonimato. Na verdade, a gente gosta do anonimato, né, Lourenço? Mas é Sim. preciso, porque você vê o tanto de elementos que são necessários para você conseguir vencer essa guerra espiritual. Aí quando eu me vejo vulnerável, o que é que eu posso fazer? Eu posso me revestir e me associar com pessoas para se revestirem também. E ainda mais, Lourenço, eu tive um insight de tipo, a gente também tem que instruir as pessoas a buscarem essas armaduras, porque por mais que elas estejam disponíveis, elas precisam decidir vesti-las. Elas estão todas Uhum. aí, elas sempre estiveram e por muito tempo eu não as quis e ainda existem resistências no meu coração. Só que é mais forte do que eu. E para que como são vários elementos, como você disse. Na própria leitura fala, né? Reveste o coração, a espada da justiça. E todos esses elementos é que todos juntos vão nos fazer vencer essa batalha. Todos os dias se levantam contra a gente. E eles estão ali, ó. Eu achei muito interessante, sabe, Lourenço, quando eu estava antes da gente começar, porque é que o inimigo não desiste. Porque o fim deles é irrevogável, não tem como mudar a sentença. Se a sentença já transitou em julgado, não tem o que fazer, eles já estão condenados, o tempo que eles têm aqui é o quê? Tentar os que já ganharam pela cruz que Cristo morreu por nós, o lugar que eles não vão poder jamais ter e eles querem que a gente vá junto com eles. Todos os associados É deles já interessante, perderam. é interessante, Rafa, porque tu vai pegar no primeiro Éden. Depois as pessoas procuram sobre esse
Não teve só um Éden, não vai ter só um Éden. No primeiro Éden, Deus tirou Adão e Eva de lá por amor, não foi por ódio. Porque ele não queria condenação eterna. E o engraçado, porque o diabo, ele age aonde? Na tua alma ou no teu corpo? No corpo. Porque ele quer pegar o templo. E o teu cérebro tem uma coisa chamada sinapses neurais. Toda sinapse é criada, tal, as pessoas crençam. Existe uma coisa, uma religião chamada ciência. Religião chamada ciência. A religião chamada ciência. Tem 6 mil religiões no mundo, se você for estudar. Existe uma religião chamada ciência, e essa religião, ela vem trazendo contextos que vai para explicar que existe um ser quântico, que existe uma energia. Cara, existe vida fora da Terra? Que eu te falei, existe. Deus está fora da Terra e os anjos estão fora da Terra. Eu não sei se vai ter outros seres humanos, mas que isso está quando você começa a estudar a Bíblia profundamente, tu começa a entender que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E quando tu vai entendendo essas sinapses neurais que vai acontecendo, que é geralmente a formação entre 2, vamos colocar entre vamos colocar 2 a 12 dias, 12, 14 anos ali mais ou menos. Ele vai criando sinapses neurais de quê? De casamento, dinheiro, felicidade, família, de Deus, de várias outras coisas. Se tu não entende que a tua mente ela tá com sinapses, ela tem caminhos neurais que foram feitos ali, e que o diabo foi o diabo que criou aquele caminho. Com quem? Com pessoas que foram usadas através teu pai, tua mãe, professora, televisão, internet, foram criando esses caminhos. E é de maneira tão sutil que a gente pensa que jamais é a influência dele. Quantas vezes eu, você e as pessoas que estão assistindo aqui caíram achando que, tipo, não, eu caí porque eu quis. E ao passo que você cai porque como nós estamos vulneráveis quando nós não estamos com a armadura, né? Vê uma pessoa que vai para a guerra, se ele não tiver com a armadura, ele facilmente ele morre, né? E quando a gente tá sem a armadura, a gente facilmente é seduzido. E aí depois que a gente cai, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu sinto culpa e é como se tivesse algo rindo da minha cara. Eu não fiz nada. Não sei se tu se liga da risadinha. Eu fiz nada. E isso é tão sério, porque tipo, a gente tem que estar sempre em ordem de batalha. A nossa vulnerabilidade, qualquer brecha que você der, você vira um alvo. E pra gente cair é muito fácil. E Rafa, o mais louco porque ele vai alimentar os teus principais vícios, cara. Os principais vícios. Principais vícios. E às vezes que eu falo de vício não é cocaína, não é cigarro, não é bebida, não é masturbação, não é pornografia. São vícios emocionais, de brigar, bem sutis, né? de brigar, de irar, de mentir, de dormir demais, de procrastinar. Eu acho que um dos lugares que ele mais mexe, Lourenço, é no nosso ego. Quantas vezes eu me vi o meu ego tão aflorado que ele tá super sensível e qualquer toquezinho me faz sair da rota. E se a gente pegar qualquer centímetro numa direção que muda a rota, muda o destino. E é essa sutilidade que ele se utiliza para nos tirar do caminho. É incrível como parece que não tem influências malignas, por isso que a gente cai facilmente, porque qualquer milímetrozinho tirado da rota, você muda o seu destino. E qual é o destino que nós já conquistamos? A vitória em Cristo, que está garantida. Mas enquanto ele tem o seu tempo para reinar aqui, ele quer levar junto com ele. Quem já perdeu foi ele, mas nós estamos aqui em ordem de batalha. Paulo até fala que não seria fácil, mas se você estiver revestido das armas que Deus te dá, é plenamente possível ganhar. E mais cedo a gente falava, Lourenço, que você dizia para mim, Rafa, é preciso que você use um tripé para vencer. E foi nessa hora que eu me toquei, a gente vai falar sobre isso. Porque da mesma forma que eu e você precisamos estar armados, muitas pessoas ao nosso redor também precisam saber disso. Qual é a situação? Oração, palavra e jejum. Lourenço, eu quero te deixar à vontade para te falar sobre essas 3 coisas que você me deu esse direcionamento mais cedo. É porque é o seguinte, a guerra não é contra pessoas. As pessoas não entenderam isso. A guerra está nas nossas emoções. E as nossas emoções entram num campo chamado potestades. As emoções, a gente tem 3 céus. 3 céus. Tem um céu que a gente vê naturalmente. Tem um céu 2, que é onde estão os pensamentos, sentimentos e potestades. E o céu 3, que é onde veio Deus. Se você pegar lá em Isaías, ele fala do diabo. Que o diabo queria subir ao trono. Ele queria subir aos céus.
Não era ser igual a Deus, era sentar num dos tronos de Deus. E provavelmente é no 28º, 29º, depois esse não vem assunto, mas o qual que é interessante? Quando você jejua, você está aumentando o quê? Teu relacionamento com Deus. Você não tem que jejuar pedindo nada em troca. Às vezes acontece porque você tem fé. Comunhão, né, Lourenço? É Comunhão. comunhão. Ele queria ter comunhão com Adão todo final de tarde. Todo final de tarde ele queria ter comunhão e relacionamento com Adão. Era isso. No final da tarde ele queria ter comunhão, comunhão. E Adão foi se preocupando com a criação do Criador. E quando ele foi se preocupando com a criação do Criador, o que que aconteceu? Começou a quebrar tudo aquilo e ele voltou para a serpente. Então toda a treta começou com a serpente. E ela tinha patas, ela não arrastava. E o castigo dela foi se arrastar. E ela ia ser morta, pisada por filho de uma mulher. A gente sabe quem é esse filho dessa mulher. E aí o que que vem acontecendo? As pessoas não entenderam ainda que as emoções dela, quando ela tem angústia, quando ela tem raiva, quando ela tem medo, a palavra fala bem assim, eu falo muito sobre isso. Aonde tem amor, onde tem medo, não tem amor. E uma das características de Deus é amor. Então a pessoa que tem medo não tem Deus. Ela pode ter a salvação, mas ela não vai ter a salvação e o galardão dela. E quando você jejua, tu aumenta teu relacionamento com Deus. Jejuar, que eu falo, é você matar a tua carne, trocar um alimento, deixar de comer coisa sólida para comer coisas espirituais. É isso que Deus quer. E Ele quer outra coisa também. Palavra. A palavra foi escrita por homens, né? Foi escrita por homens, mas foi através de quê? Da inspiração de Deus. E a palavra é viva, né? A palavra é viva. Não tem como você pegar a diferença de pessoas, 200, 400, 600 anos, você vai pegando, vai tudo se conectando, nenhum conhecia o outro. Daniel não conhecia Isaías, não tem como. Não tem como, os livros só foram juntados depois, as pessoas não tinham esses pergaminhos antes. Chegou no tempo da história que teve esses pergaminhos. E as pessoas foram entender isso só depois, Rafa. Quando começou a ter esse conhecimento. Aí tem uma possibilidade do Mar Morto ser onde é Sodoma e Gomorra. Tem uma grande possibilidade. E é engraçado que lá é a maior concentração de sal do mundo. Você não consegue nem aproveitar aquela água. Veja o que a história conta que aconteceu lá, né? Aí a Neiva está falando, medo e a ausência de Deus. É completamente isso. De Deus. Então tudo vai se encaixando. Isso é uma informação nova para mim, eu não sabia. E a oração, Deus quer o quê? Quer relacionamento, Rafa. Eu tenho treta demais, Rafa. Você não acha que eu fico... O que eu faço? Deus, eu sempre vou ser pequeno, eu vou morrer de glória em glória. Problema em problema, problema em problema, problema em problema. E quanto mais problemas eu resolvo, maior é o quê? Maior a concentração, maior a responsabilidade que eu vou adquirindo. É o que eu falo para você direto, para as pessoas aqui. Se eu sou um empacotador num supermercado, eu tenho um problema. Se eu sou o caixa, eu tenho outro tipo de problema. Se eu sou o estoquista, eu tenho outro problema. Se eu sou o gerente de seção, o problema aumentou. Se eu sou o gerente do supermercado, o problema aumentou mais ainda. Se eu sou o dono do supermercado, eu tenho um outro problema. Se eu sou o dono da rede, você tem que entender, quanto mais problemas você tiver, mais a tua vida ela vai crescer. A gente chama isso, alguns cientistas vão chamar de círculo de Zorro. É quando você vai, o ciclo que você consegue abraçar. Quanto maior a responsabilidade, maior a pressão, né? Maior a pressão. E o que você tem que fazer? Para você ter pressão, você tem que ter armadura. Porque tem que bater Lourenço, e voltar. nessa questão que você deu em relação ao cargo que você ocupa, quanto mais distante nós estamos de Deus, mais fácil é, porque tipo, eu já fui conquistado, né? E aí quando você se aproxima, começa a aparecer as tretas. E eu fico pensando, meu Deus, quanto mais... Tipo assim, eu já ouvi muita frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é que aparece, é porque como você vai se levantando, você vai sendo visto. Vixe, esse aqui eu já tô perdendo, tenho que resgatar ele. E ele vai exatamente aonde você tem fragilidades. Ele não vai lhe pegar onde você não tem fragilidade. É isso mesmo. Outra coisa, Rafa, não via Jesus Cristo pedindo paz, pedindo amor, pedindo... Você não via Jesus pedindo paz, pedindo saúde, pedindo amor para as pessoas. Não via. Ele só viu o quê? Ele falava, pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. E até ele quis desistir no final. Ele falou, Jesus, Deus, pai, se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice. E o cara era o... Você tem noção, o cara era o cara... Tá escorregando aqui. O cara era o cara aqui na terra. Pensa. Pensa, Rafa. E aí as pessoas não entenderam ainda, meu irmão. Ele sabia já qual era o fim dele, qual era o propósito pelo qual ele veio. Era gigante, mas ele passou pela dor também. Quem somos nós, né, Lourenço, para não passar?
E eu até li uma parte que eu queria assim, contextualizar com o que nós estamos dizendo aqui. Em Hebreus 2,14 diz assim: portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. A guerra foi a mesma vitória que Jesus conquistou quando ele ressuscitou. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus é o mesmo que ele pode usar para nos ressuscitar da morte espiritual. E é por isso que se levantam tantas tretas, porque o melhor é que nós, para o projeto maligno, é que a gente morra, porque a gente se Rafa, perca junto com ele para pegar a mesma sentença. sabe que a Nil falou que a gente tem o DNA de Cristo, e com certeza. E deixa eu te falar, tem uma coisa que a gente não percebe, cara, que para tu se afastar da glória de Deus e da plenitude de Deus, tem um monte de. Tem que controlar a minha língua, senão eu falo besteira. Tem um monte de pastor, padre, pastora, líder espiritual, centro espírita, essas coisas. Cara, deixa as pessoas alienadas, alienação, cuidado. Se o nome disso é faraó. Onde tem faraó, meu amigo, sai fora. Não Por tem quê? Faraó, crescimento. você tá aqui no topo. E Deus, ele trabalha ao contrário. Toda energia, o espírito vem, ele passa por tuas emoções para canalizar em você, você só absorve o que o espírito quer. Quando você está ao contrário, você vira faraó. Ah, que é meu líder espiritual. Meu amigo, o véu já foi rasgado, você não precisa de intermédio nenhum, Rafa. É verdade. Você não precisa de intermédio nenhum para acessar Cristo, cara. Ele fala, eu vou deixar o meu Aí é consolador onde vem convosco. o cristocêntrico, né? Ser cristocêntrico que você tanto fala. E as pessoas elas estão têm muita ilusão porque existe muita falta de conhecimento. Então fica muito fácil pegar pessoas que não têm conhecimento. Até eu estou fazendo umas lives com a Milady e fala muito de ser tolo. Quando você é tolo, é muito fácil lhe seduzir, é muito fácil lhe fazer cair. E para a gente deixar de ser tolo, a gente também tem que trabalhar muito. A gente tem que passar, Deus Tem, passar tem. pela nossa ignorância, pelo nosso ego, que tá lá o orgulho. Quantas vezes a gente não quer ouvir, né, Lourenço? E aí é por isso que é fácil cair. E cai Ó, ligeiro demais. o Júnior Martins aqui falou uma parada legal. Tudo é problema? Ele perguntando. Eu não vejo como problema, eu vejo como responsabilidade. Cara, 98% da população só não vê isso. 98% é comprovado cientificamente, só 2%. É 2% que muda o Responsabilidade, é mundo. verdade. É 2%, é um cara que vai lá e Responsabilidade. cria o Jeff Bezos que cria a Amazon. É o Bill Gates que vem e transforma. Foi Jesus Cristo com 12 caras que um enganou ele, depois veio outro cara que entrou no lugar de Judas. E tu vai entendendo toda a treta, cara. Na hora que você vai pegando e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui na Terra? O tempo é curto, gente. Ninguém tem 120 anos, 130 anos mais. Poucas pessoas vão chegar a 120 anos. Se tu parar nossa geração, quem nasceu em 1890 ali, 1870 já era, não existe mais ninguém. A gente só lê a história das pessoas de 1800, 1700, 1600, você já quase não lê mais ninguém, são poucas citações. E tu tem que entender que tem tempo para tudo, é igual o Salomão escreveu Eclesiastes. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de juntar, tempo de espalhar. Se tu entender que tudo tem o seu tempo, e as pessoas, não é tudo no tempo de Deus, joga tudo na conta de Deus. Cara, ele tá esperando você agir, porque tá tudo pronto. Lógico, a gente é como se fosse a criancinha. Uma criancinha demora até 2 anos para começar a andar. Ela não nasce andando. Ela demora até 2 anos. Meu filho andou com 1 ano e 10 meses, 1 ano e... Mas ele ainda vai gateando e vai caindo. E geralmente uma criança cai 1000 vezes até aprender a andar. Isso é comprovação, até 1000 vezes, comprovação científica. Quando você vai pegando isso, Rafa, as pessoas querem se converter a Deus, a minha vida vai transformar, que Deus vai acontecer. Meu amigo, caminha. Moisés matou um cara com 40 anos, fugiu, encontrou, acho que era Jetro, o sogro dele, a filha de Jetro, casou com a menina, voltou com 40, Deus apareceu numa sarça ardente, ele era gago, o irmão dele teve que aparecer lá, ele voltou com 80 anos por Egito. E aí ele foi chegar na Terra Prometida com 120. Ele ficou 40 anos no deserto. Será que a gente tem capacidade, né, Lourenço, de resistir a tudo isso? 40 Mas anos, se gente. Deus falar para você, Rafa, imagine se Jesus chegasse para você agora e falar, Rafa, você vai me encontrar, você vai ter felicidade, você vai ter plenitude, você vai ter um casamento top, você vai trabalhar com o que você gosta, mas eu vou te falar tudo o que vai acontecer, ó. Você vai cair nisso, isso aqui você vai se lascar, isso aqui você vai se arrebentar, teu amigo vai morrer,
teu pai vai morrer, isso aqui vai acontecer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você quer chegar lá? O Eu final te vale a garanto que pena só pelo ninguém vai final. aceitar, Rafa. Se Ninguém souber, não, aceita, mas cara. pelo final, né? Tipo, se você olhar para o final, que foi isso que ele viu. Acho que foi isso que ele viu da cruz. Eu tenho plena convicção que ele já sabia qual era o propósito, é salvar essa humanidade que já está toda perdida. Eu não tenho Isso. salvação por mim. E aí, como ele sabia qual era o propósito de ele tem que vir aqui porque tem que ser na pureza dele, aí fica, ele quase desistiu. Imagina se o Filho de Deus, que veio com essa finalidade específica, quase desistiu. Imagina nós que somos tão fracos, né? Saber Imagina passar por tudo isso, as José. pessoas vão desistir. José, cara, José do Egito. Olha o tanto de coisa que aquele cara passou, velho. E ele amava tanto o pai dele fez uma capa para ele, um vestido na mão, no Jacó que fez. Jacó que fez. E quando tu vai vendo aquilo, tu fala, mano, não tem Tem que lógica a passar gente pelo ficar. processo, né? Se a gente vê a história de todos, teve o processo. Não adianta, você não pula de uma fase para, tipo assim, da fase Não, 2 para a fase 10. Você tem que passar por todo o processo. Se a gente tiver consciência disso, a gente resiste às dificuldades no caminho e tenta pegar todos os drives que devem ser instalados para vencer as próximas etapas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai passar, não. E não olha, passa, inimigo que, não como você passa. fala, o inimigo está ao redor para nos destruir, porque é melhor, o quanto maior o número de pessoas que ele conseguir levar, melhor, porque todos esses já têm, a luta já foi vencida, né, na cruz. E se a gente perder, a gente só pode perder, a gente pode perder para ele se a gente não tiver conhecimento, se a gente não se armar, porque a nossa vulnerabilidade, ela é muito grande. Eu até estava fazendo uma comparação desses elementos que formam a armadura. Se a gente for olhar a justiça, a verdade, é o próprio Cristo. Aí quando tu me fala assim, Lourenço, qual é a tua religião? Eu disse, eu não tenho religião específica, mas eu sou cristocêntrico. Quando ele é a tua base, fica fácil tu se armar com os elementos que são disponibilizados por ele. Porque você fica forte, você não tem força sozinho. Mas se você Aí, ó, tiver o vestido cara dos falou disso aí, elementos. Rafa, ó. Vocês já tiveram, o Júnior Martins, vocês já tiveram provações nessa vida. Rafaela é prova viva disso. Muitas provações. Muitas, muitas, Então, minha muitas, amiga, muitas, muitas. não tem. E ninguém Cara, vai passar aqui sem elas, né? não passa, Não não passa. passa. Agora, E a qual é a coisa que as escolha que pessoas têm que você entender faz, né? Sem ter que fazer escolhas. A vida é feita de é escolhas. Ou você vai só viver na que ignorância e deixar o fim que der, ou você vai escolher e resistir e seguir, porque aí é que você vai enfrentar desafios. Só que o mais louco, Rafa, é porque as pessoas vão contra os valores delas, elas não entendem. Exemplo, vou dar um exemplo de uma amiga minha, que o exemplo dela foi de lealdade, tá? O exemplo de lealdade, ela era tão leal aos pais que ela transferiu isso para outras coisas. E como ela foi transferindo isso para outras coisas, às vezes ela era leal e fazia até coisas que ela enganava a própria mente, ela se enganava e ela acabava se arrependendo e o cérebro aprende com duas coisas, dor e prazer. E quando tu gera dor em coisa que é errada, exemplo, eu vou gerar dor em prosperidade. Tem gente que faz isso. Tem gente que gera dor, Rafa, em casamento. Por quê? Porque viu o pai ou a mãe regaçando a pancadaria quando era criança. E aí gerou dor. E na cabeça dela, casamento é ruim. Ou viu o pai adulterando, viu a mãe adulterando, mulher não presta, homem não presta, e cresce e vai fazendo as mesmas coisas. É igual Vai falar pra você instalando assim, os Rafa, drives negativos, né? Rafa, pensa numa situação, pensa numa pessoa que você não gosta, passando numa Ferrari, de óculos antes, dando tchau. Se a tua mente fala bem assim, seu desgraçado, seu não sei o que ela tá falando? Se afasta daquilo que aquilo não é para você. E a palavra fala, cuidado com o que tua língua fala. A tua língua gera... a gente veio do verbo, veio do falar. Tem poder muito grande, né, na palavra. E o que você entende disso que eu tô te perguntando, Rafa? Eu acabei de falar. As nossas situações, elas são tão instaladas de uma forma, como eu mesmo já disse, a gente nem sabe o que está fazendo, porque a nossa ignorância. Quando você falou desse exemplo, você se afasta de tudo que você repudia, porque você até quer, mas quando você vê em alguém, você não sabe admirar, isso assim, eu também quero para mim, não com inveja, mas com, cara, se essa pessoa pode, eu também posso. Isso é a mesma situação, só que você escolhe por não conhecer o caminho completamente contrário. E é o que acontece? O resultado é igual ao que está no seu coração.
É, Não tem como é. ser diferente. Você se afasta do que você repudia, porque se você está repudiando no outro, é porque aquilo não é bom também para mim, né? E é louco porque quando Jesus falou, se tu tem fé do tamanho do grão de mostarda, olhe para aquela montanha e peça para ela sair dali e vir para cá. E ore como se já tivesse O fruto da tua oração. acontecido. Ele orava, por exemplo, quando ele orava, Rafa, ele não orava igual a gente está falando das armaduras, as pessoas, Deus me dá paz. Para você ter paz, você tem que ter guerra. Sim, Deus me dá saúde. Pra você ter saúde, você tem que estar doente. ficar doente, é verdade. Deus me dá prosperidade. Para ter prosperidade, você tem que estar pobre Paciência, financeiramente. né? A gente até conversou um Paciência, dia você tem que estar desses com o Dan. irritado. E aí, Você o sabe, como é maior. que tem que ter o lado, a polaridade contrária, né? Para você ter. Então tem que ter até cuidado com esses O pedidos. mais louco, Rafa, porque assim, o que eu fico indignado com o que eu escuto direto, cara, que as pessoas chegam pra mim, como é que eu vou orar então? Eu falei, cara, se tu quer por exemplo, se tu quer um casamento abundante, ora você fazendo sexo com o teu marido dentro do teu quarto abundantemente, ora você beijando na boca dele, ora pra, cara, obrigado, Senhor, obrigado por estar olhando dentro dos meus olhos do meu marido e vendo ele chorar, obrigado, Senhor, por estar amando meu marido no quarto, tendo uma relação prazerosa junto com ele, obrigado. E Lourenço, As tem um pessoas, não, eu negócio quero um muito marido, eu quero um estranho marido. em relação a isso, é porque a gente não confia em Deus prontamente, mas a gente teme muito o maligno. E aí o que que acontece? É só isso que ele quer. Aí ele vai te amedrontar como se tu fosse uma marionete. Porque onde tem amor não há medo, mas aonde tem medo ele manda, ele ordena tudo. Ele é que é o chefe. E É, quantas vezes a gente foi paralisado pelos nossos medos? E é a arma que ele usa mais forte. Olha o drive que tem na palavra. Ele fala lá no livro de João, ele fala bem assim, João, o discípulo amado. Quem escreveu o evangelho de João foi João, não foi Jesus Cristo. Então quem falou que ele era amado era João, porque ele se sentia amado. Ele não se sentia Não foi amado. Jesus que falou. E ele falou, discípulo E amado. até, Lourenço, se você bem for fazer uma analogia, não faz muita diferença se Jesus dissesse para ele, de fato, ele não sentisse. Porque as É, pessoas têm formas diferentes de amar tipo assim, se você não se sentir assim, não tem efeito. Se Jesus ama todos, mas nem todo mundo se sente amado. E qual a diferença que faz? Você que tem que sentir. Os frutos vêm disso. aí, Rafael, olha aí, ó. Júnior Martins aí falando do seu pai e de sua mãe. Ah, obrigado, Júnior. Gratidão. Um grande amigo, Júnior. Eu até me E, emocionei. Desafios passaram por aqui, viu? e o mais engraçado, Rafa, que as pessoas não entendem que na onde você tua maior treta, teu maior problema, cara, é o propósito da tua vida, amigo. É o propósito da tua. Lourenço, é muito simples, cara. O que é que tu gosta? Eu sei que tu gosta de ficar no anonimato, eu também adoro. Ninguém Mas podia me não. dizer que eu ia querer fazer uma live, que eu queria falar da palavra de Deus, porque isso é algo que vai, tipo assim, de fato, o meu coração treina pra me fazer isso, mas eu não tinha vontade. E isso tá ok. Uhum. Vem se levantando. Ninguém me chamou hoje, não. Hoje eu te chamei, mas todo dia tem a Mileide pra me chamar, tem a minha amiga Rai que me chamou pra fazer as duas primeiras. Só que eu preciso me mover. Não adianta ficar no meu casulo. Eu nunca vou voar se eu ficar no meu casulo. E eu fiquei por muito tempo por medo. Quem é que manda no tempo do medo? No medo, quem domina é o diabo. Tem que se E é movimentar, tem que se engraçado. dispor. E o interessante, Rafa, porque assim, tu vê muita gente de formação em psicologia, PNL, hipnose, eu conheço vários. E, cara, a galera vem louca. Como é que você usa essas técnicas para fazer aqueles desbloqueios lá, aquelas outras situações? Como é que você faz isso? Eu falei, cara, não sou eu, moço. Bota a coisa na tua cabeça, é o espírito. E quando você entende que Deus, a colheita é grande, a seara é grande, e tem poucos e poucas trabalhadores, você fica com sede de trazer mais pessoas. Por quê? A gente está vivendo os últimos tempos. Tá com a Bíblia aí, Rafa? Tô. Pega o livro de Daniel, aquele Daniel 12:4 e lê pra galera aí. Daniel 12:4, né? Aham. Daniel 12:4. Um minuto. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Pronto, nunca teve tanto conhecimento no mundo igual agora. Uma criança de 6 anos tem mais conhecimento do que Dom Pedro na época das caravelas.
Lourenço, eu me aperro e às vezes eu olho assim o tanto de livro que eu tenho aqui em Drive, o tanto de coisa, o tanto de curso disponível e talvez o que a gente não tenha é o essencial, porque tipo, você tem que ter algo efetivo que cause mudanças e não tanta coisa que vão só se juntando, só se acumulando. De fato, faz muito sentido. As pessoas estão loucas atrás de conhecimento, de conhecer a si, conhecer a si, conhecer a si. Cara, a Bíblia está toda se cumprindo. E as pessoas estão com medo do apocalipse, com medo de tal coisa. Mesmo que você está com medo do apocalipse, é que você não acredita em Deus e você não foi salvo ainda. E nem que tenha medo não vai deixar de acontecer. Eu sempre digo aqui Não que o vai seu ter que medo não acontecer, impede. cara. Tem que acontecer o Seu medo não apocalipse. Tudo tem que se impede. cumprir. A palavra tem que se cumprir. Vai chegar o momento ainda? Não, não chegou o momento. A gente está no início das dores do parto. No início não, estamos nas dores do parto. Lourenço, eu tenho até assim algo a falar em relação ao Apocalipse. Eu sempre vivi amedrontada, tipo assim, eu cresci, que eu não queria nem ler Apocalipse, que eu pensava assim, meu Deus, é o fim. Ah! E aí eu disse, eu não quero nem saber como é. Aí, que mudança que vai ter? Fazendo analogia com esse tempo de coronavírus, eu me lembro que eu tinha tanto medo nos primeiros dias, eu passei tão mal que eu cheguei até a desmaiar uma vez de tanto medo, tanto temor. E o nosso sofrimento anterior ao fato é tão grande que quando chegar lá, você já viveu, vai viver duas vezes a dor. Eu sempre, antecipação de dor é um problema muito grande, porque pode ser que você chegue lá e não seja tal e qual você está pensando. Mas se você pensar nessa dor hoje, já viver ela hoje, quando chegar lá vai ser duas vezes. Sabe a palavra fala bem assim, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã já tem seus problemas, se preocupe com hoje. Uma coisa que eu aprendi, só na clínica de adictos, só por hoje. Só Só por por hoje. hoje. Ah, mas tem meus planejamentos, tem não sei o que, veio o coronavírus, derrubou tudo. Ah, mas que não sei o que, aí teu familiar teu morre. Ah, não sei o que, não sei o que. Cara, o que eu entendi de tudo isso? É Deus que te dá tudo, Deus. Um dia chegou, eu tava com um cara religioso pra caramba. E aí ele é do ministério, aí não vou dizer o nome. E ele chegou pra mim, bem na hora, soltei do nada. Falei, cara, fulano e tal comprou um helicóptero e comprou um helicóptero e o mais louco que o cara não dizima, não faz nada na vida dele, ele tá comprando helicóptero, comprou jatinho, comprou um avião. Eu vi o cara crescer junto com a gente, ele é um pouco mais velho do que eu. Eu falei, como é que pode, cara? Aí o cara, não, mas é porque o sol brilha tanto pra ele quanto pra gente. Eu olhei pra cara dele e falei, por que você tá passando necessidade, passando fome? Na hora eu botei a mão na boca, eu falei, puta, o que eu falei? Aí eu vi que ele travou. Aí veio na hora que ele trava, eu falei, princípios. O cara segue princípios. Ele pode não ser salvo, mas ele segue princípios. Ele segue princípios. Se a gente não segue os princípios de Deus, cara, os valores nossos, cada um tem um valor diferente. Por exemplo, para mim, Deus não é o primeiro valor, é honestidade. Só que Deus é honestidade. O segundo é Deus, o segundo é integridade, o segundo é família, o terceiro é família, o quarto é família, o terceiro é integridade, o quinto é responsabilidade. Eu vou ter meus valores. Se eu vou cumprir algo que vai me afastar, por exemplo, eu vou falar para você bem assim, Rafa, eu tô em Brasília hoje, eu vou mudar para... Tô perto do Goiás aqui, eu vou mudar para Bariloche, na Argentina. E o meu principal valor é família. E eu vou ter que ficar longe da minha família durante um ano. Posso ganhar 3, 4 milhões, cara. Tu vai se sabotar. Aí tu vai cair na traição. Tu vai cair na traição. Tu vai cair na E tu soberba. vai Vai cair deixando, na... tu vai perdendo o que é essencial, né? Tipo, você tem que saber o que é essencial do que é supérfluo, porque a essencialidade, ela nos mantém firme, tanto que é por isso que a gente tem que ver do que é que a gente tem que estar armado. Tem coisas que não fazem muito sentido, mas a gente tá ali, não, mas eu tenho que manter isso, eu tenho que manter isso. Esses dias eu tava vendo um filme que o cara dizia assim, até um amigo meu, o desbloqueador, o discípulo de JC, ele fala muito numa sacola que a gente leva nas costas. E essa sacola tem todos os nossos bloqueios, tem todas as pessoas que, tipo, pode te ajudar a ir para frente ou ficar parado no lugar. Se você não souber o que é que você tá levando, você vai perder coisas importantes. Vamos supor, tem 2 filhos, né, Lourenço? Se tu deixar, quando tu voltar daqui a 4 anos, teu filho de 9 tem 14 anos, já é um adolescente, pode ter se envolvido no mundo das drogas, pode já estar namorando, pode estar te dando um neto, e tu perdeu algo essencial, que são milhões frente a educar seus filhos. A gente tem Sabe que uma se parada tocar que do eu que vi é esses dias, essencial. Rafa? Eu tava
A minha mulher, o pai dela faleceu tem 36 anos. A mãe dela estava grávida dela quando o pai dela faleceu, estava alcoolizado, era um policial militar, parece que capotou o carro, não sei muita história. E ela teve um padrasto depois, tal, e ela considera esse cara como pai dela. Né? Deve ter uns 80 e poucos anos. E aí eu conversando com ele um dia desse, tal, eu perdi muita coisa da minha vida, eu olhei pra cara dele, eu falei, aproveita, hein, olhou pros meus meninos assim, eu falei, rapaz, eu não sei o que é isso não, eu tô começando a aproveitar agora, tô aproveitando. Porque eu não vivi, o que acontece? Quando você vê a pessoa falando isso, é porque ela não viveu hoje. É, Ela não viveu hoje, ela viveu amanhã e ela viveu ontem. O ontem tem um nome, depressão. O amanhã tem outro nome, ansiedade. verdade. E aí, quando você não instala isso na tua cabeça, Rafa, tu tem que pegar as armaduras. Como é que você vai pegar as Só armaduras? consegue, Primeiro, você até as armaduras você só pode usar no presente. Você não pode usar armadura no que aconteceu para trás não tem e nem como. pode usar armadura daqui para frente. Você tem que estar armado para o agora, que é no agora onde se materializa as tretas, se materializa as situações para você ser seduzido. Né? Eu não posso É, usar a armadura de Deus para situações que eu caí para trás em relação a todas as coisas, né, que a gente tem, que a gente passa aí por desafios. E nem muito menos vou poder usar amanhã. Amanhã ainda nem chegou, mas hoje eu tenho que vestir hoje. Eu tenho que estar firmado hoje. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo hoje. Não tem é, condições. e Um o estado mais de interessante. presença, né, Lourenço? Isso. E aí tu tem que estar presente 100%. Rafa. Se tu não estiver presente, não adianta, amiga. Não adianta. E aí, por exemplo, teve um dia desse que eu atendi uma mulher, ela tava com. Ela foi estuprada pelo. Foram várias que eu atendi, acho que foi pelo pai, foi pelo pai. E, cara, essa mulher veio numa situação que, tipo assim, mulher de igreja, mulher cristã mesmo, assim, e tal, ministério antigo, 30, 40 anos. E ela falou, cara, eu não consigo ouvir Deus direito. Vem aquelas irmãzinhas pulando perto de mim, aquelas irmãzinhas canelinha quente, os irmãos, eu recebo profetado, E eu parei assim, eu falei, cara, Deus ele é tão legal conosco, Rafa, porque ele deu a oportunidade da gente ser pai e de ser filho na terra. Ser pais e ser filhos. Por quê? Porque ele quis dar essas experiências para nós. Ele quis dar essa experiência para Adão e para Eva para multiplicar. E as pessoas, por exemplo, quando elas distorcem o sexo com pornografia, com masturbação, com tudo isso, é louco porque o prazer de Deus é ter gozo. E o que é o gozo para o homem e para a mulher? É orgasmo. O gozo que ele quer ter, ele naquele sentimento do orgasmo, não é se masturbar e ter orgasmo, no sentimento, na hora do ápice do orgasmo, e você sente aquilo, Deus ele quer ter aquele relacionamento conosco, cara. E o ser humano ele distorce, ele leva isso para tudo no lugar errado, Rafa. E quando ele vai distorcendo, o que vai começando a acontecer? A mente dele vai ficando fraca. Quando ela vai ficando fraca, ele não veste o cinto da verdade. Ele tira a couraça da justiça. Ele para de ter prontidão para pregar a palavra. Porque eu tenho de amigos que pregam a palavra, chega para mim, pastores, cara. Chega para mim de vez em quando, cara, eu tô caindo na pornografia direto. Aí conta para mim, tipo assim, passa 6 meses, tô caindo na pornografia. Teve um dia que eu falei, vai tomar de seu cu em nome de Jesus. Vai se lascar, pô. Você tá ficando louco? Ele, não, mas é porque é um vício que eu tenho, um vício um caramba, moço. Teu pai foi um covarde com você quando você era moleque, tu não curou isso ainda. Meu pai foi muito bom. Eu falei, foi tão bom que você tá todo arrebentado, todo lascado e tá vivendo essa vida tua aí. Aí ele olhou pra mim assim, falei, cara, tu tem que entender que você precisa curar essas fraturas emocionais. Por E quê? deixar de Tu vai, carregar, né? Deixar de porque carregar, porque o problema não é o que foi feito, é como você vai levar aquilo para sua vida inteira. Se você carregar a fratura, o problema nas suas costas, você não vai avançar, porque é muito não mais vai. difícil. Até conversei com o Lourenço hoje que, tipo, existem pesos que são necessários. Um avião, o peso necessário dele, que ele jamais pode deixar para levantar voo, é o peso do combustível. O que vai te garantir ao chegar ao destino. O destino tem que estar você tem que estar vendo o destino. Ah, mas o destino é no futuro, eu vou ter ansiedade. Não, você só tem que mirar e estar presente hoje nas ações. Ah, mas é porque meu Qual passado o foi tão bloqueio ruim. mais forte que você abandonou, Lourenço? Cara, um foi pornografia, outro na área financeira. Com os bloqueios na pornografia, eu era muito viciado, cara. Muito viciado. Mesmo casado, eu era viciado, viciado, viciado.
E já ia pra igreja, já vestia tudo, só que assim, eu não entendia. Ah, mas o Espírito vai descer. Lógico, tem pessoas que mudam com o Espírito Santo. Mas quando eu vi o motivo daqueles. Olha lá, sou feliz com ela, show de bola, irmão. E quando eu entendi isso, cara, eu senti um lixo com minha esposa. Eu me Ela é senti um maravilhosa. lixo. Um lixo, um lixo, um lixo. E eu gerava situações para me. Como é que eu vou falar? Para me Sabotar? auto-sabotar. Sabotar. Uhum. E quando eu percebi isso, Rafa, o que começou a acontecer? Eu fiquei num ponto tão viciado que o meu final, sabe o que foi? Desenhos animados. Olha o nível que eu cheguei. Possivelmente você vai dizer não estava vestido com a armadura de Deus, porque é tão fácil, nós somos vulneráveis. O problema é esse, se tu, tipo assim, tá tendo um tiroteio e tu saiu, não tenho medo não, porque, meu amigo, nós somos fracos, a nossa invencibilidade está em quem tem o poder, nós não temos não. Vá Um sozinho dia para chegou saber. uma pastora para mim, amiga, até são amigos meus. Aí, tipo assim, era uma dinâmica numa célula, e ela foi e falou bem assim: não, vamos cada um falar para uma pessoa alguma coisa que não tem coragem de falar. Beleza, ela foi falar para mim bem assim, e eu tinha direito de resposta. Ah, eu fico triste que eu não vejo você com a tua mulher. Cara, eu tava indo pra célula, que eu quebrei, eu não tinha dinheiro pra fazer porra nenhuma, Rafa. Eu tava indo de ônibus, eu não tinha dinheiro pra botar gasolina no carro, eu ia de ônibus, eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã, eu olhei pra cara dela assim, eu respirei fundo, mapa não é território, o que você pensa não é o que eu penso. Só falei isso pra ela, cara. Calei minha boca, eu fiquei indignado, isso tem uns 4, 5 anos. Depois eu falei, pô, por que as pessoas julgam tanto outras pessoas sem saber o que ela tá passando? Falar é muito fácil. Descobrir a causa, porque, cara, quando a gente tá devendo, tá endividado, alguma coisa desse sentido, tem um nome disso, é doença. E vícios emocionais. E quando você não trata essa porcaria, a tua vida continua, porque dinheiro é emocional. Eu pegar pra você e falar, é, tipo assim, ganhar muito dinheiro é bom. Eu tenho um sentimento. Se eu substituir a palavra dinheiro na frase ganhar muito dinheiro é bom pela palavra ganhar garrafa é bom, o sentimento muda. Dinheiro é o sentimento que você dá para ele. E quando você entende que dinheiro é um meio e foi Deus que criou através da criação, a criatura criou o dinheiro como moeda de troca, que era o sal, que vem do salário, vem todas as coisas que vem no escambo, vem toda toda coisa assim, você vai entendendo, Rafa, que a maior treta do ser humano está onde? No campo de batalha. É ele vencer a si mesmo. E por Temos isso que tem batalha a na guerra mente, entre o né? corpo, entre a alma e o espírito, entre o corpo e o espírito, porque um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. É igual a gente fala, vamos tomar banho gelado todo dia de manhã, cada um. Cara, quando você vai tomar banho gelado, pô, teu corpo não quer, meu amigo. Teu corpo não quer. Aí teu espírito, você vem com o espírito, tu dá o comando na alma. Fala, cara, quem governa aqui é meu espírito, eu vou fazer a vontade do espírito. Então, você vai me obedecer. Por isso que é importante o jejum, para quê? Para você matar a tua carne e aumentar o teu relacionamento com o Criador. E para quê? Para ativar o teu espírito. As pessoas não entenderam isso. E ter vida de oração também, né? O tripé realmente ele só se mantém se for os três. Se for só dois, cai. Se for só um, não tem nem possibilidade. É importante que a gente se disponha a ter essa intimidade para poder vencer as batalhas, que não tem dúvida, serão muitas, sempre vão ser muitas. E você só fortalecido nos seus conhecimentos, você não tem forças. Eu não Não tenho, você não prospera. tem. Você pode Não ser o melhor prospera. coach, o melhor PNL, o melhor pastor, você não tem. Então você tem que estar o quê? Alicerçado com essas três coisas que vão te dar intimidade para poder vencer as batalhas que estão toda hora prontas. Elas estão ali já no ponto para derrubar. O Tipo, você tem interessante, que Rafa, estar resistente. o interessante é que o Alexandre o Grande, Alexandre, acho que foi o Grande, ele pediu para quando ele morresse, ele foi enterrado da seguinte maneira. Ele mandou colocar os braços dele com a mão aberta para fora do caixão e as pessoas jogando o tesouro dele atrás do caixão dele. Por qual motivo? E Ele o falar, corpo ser cara, levado pelos maiores médicos da época. ele falar, por qual motivo? Fala aí agora. Vim e vou voltar sem nada. Os maiores médicos não puderam vencer a morte e tudo que eu tenho vai ficar. Pronto. E é o E que para aí todo você mundo. não tem jeito, cara. Tu vai pegar lá. Acharam um tempo atrás aí, depois vocês pesquisam,
acharam uma sepultura, não, como é que fala, de faraó? Uma múmia. Uma múmia não, acharam um túmulo de um Da faraó. pirâmide, né? Uma pirâmide com os Isso. restos. Geralmente, quando eu ia enterrar o faraó, eles colocavam as pessoas que ajudaram a enterrar, elas eram sepultadas junto. E ou tinha alguns parentes também, e eles analisaram o mesmo DNA. O DNA não bateu. E aí nas escritas tinha assim, Kiur, que em egípcio significa que o mar que absorveu vocês e todos vocês, tem o Deus Sol, que na época é Nimrod, que casou com a filha com o tataraneto de Noé, absorva vocês, tarará, tarará. Nunca acharam o corpo de Faraó. Nunca acharam o corpo de Faraó. E aí tu começa a ver, tá tudo... Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Não faz sentido não, Lourenço. E assim, essa experiência que você falou aí do Alexandre o Grande, olha que... Alguém lembrou do Alexandre o Pequeno? Não, porque... E o Grande trouxe esse grande ensinamento, tipo, do que adianta ganhar todos os tesouros aqui, todas as honrarias e chegar lá e se perder. Porque, tipo, se fosse só aqui, de boa. Agora pense que para uma eternidade inteira, onde é que você quer ir? Aí eu me recordo que eu vi um ensinamento uma vez que dizia assim: a vida que você tem hoje já está lhe mostrando qual é a direção que você está tomando. Você vive um inferno já agora? Então é para lá que você está indo. É engraçado, A paz Rafa. é interior, né, Lourenço? Se você tem a paz interior. Olha aí, Lourenço o Grande, que a Isabel disse. É engraçado, Rafa, que quem inventou o avião? Santos Dumont? Ou foi os irmãos Wright. Nenhum dos dois pegou o crédito. E Santos Dumont, tu vai pegar na biografia dele, de que ele morreu? Não sei de que ele morreu. Deixa eu pegar aqui, só para ler para você. Quando tu encontrar, eu vou responder aqui uma pergunta da Isabel. Tá. Isabel está perguntando como essas experiências das lives. Isabel, é tudo muito novo, mas quando tá tão desconfortável se manter inerte, você tem que se mexer, né? E eu realmente me sinto muito inspirada a fazer esse movimento, a me lançar, porque realmente não é fácil. Eu gosto mesmo é de ficar escondida, de ficar na minha. Mas já que então vamos para cima e eu conto com a ajuda de vocês. Agradeço demais o acolhimento que eu tive de todos vocês, desse movimento que eu cheguei há pouquíssimo tempo, mas que está me transformando. Eu tenho enfrentado vários desafios depois que comecei, mas nós vamos vencer. Então, tô nem aí. Eu não estou preocupada com o que vão achar, com o que vão deixar de achar. Eu estou aqui para servir. Rafa, parabéns pela atitude. Amiga, só para ler, tá no Wikipedia, só para não falar besteira. Wikipédia. Ele morreu em 1932, suicídio. Só que não foi constatado. Sabe por qual motivo? Cadê? Pô, tava lendo aqui, agora eu tirei. Não deixou descendência, o seu corpo estava... Cadê? Ele fala que em 1932 teve a Revolução Constitucionalista, ele viu os aviões sobrevoando para ir para a guerra, e isso deixou ele muito angustiado. Cara, tem a criação de Deus e tem a cocriação. A cocriação vem das criaturas, que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas. E você só aceita em Deus, a palavra fala, através de um chamado Yeshua. Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. E para tu ver, o cara que foi um dos criadores, talvez foi ele ou os irmãos Wright, ninguém sabe ao certo, mas provavelmente foi Santos Dumont. Porque ele vacilou e não. Eu tenho um pequenininho aqui que tá brincando. O feito, né? Patenteou. E quando você pega isso, você começa a ver que, por exemplo, tem pessoas que criam situações, você tem que tomar cuidado, porque os sonhos, os projetos do homem são do homem, mas a realização deles vem do Espírito, vem de Deus. Então, quando você alinha teus sonhos com os sonhos de Deus, meu amigo, ninguém te segura, né, Lourenço? Mas além de tudo, todas as realizações que a gente tem que fazer, a gente tem que ter forças para resistir às pressões, independente se você acredita ou não, até mesmo numa vida normal.
Os grandes que estão à frente de negócios de sucesso, tudo, todo mundo tem que aguentar muita pressão. E se você não aguenta nessa situação espiritual, a gente precisa estar revertidos de Deus. A gente tem que estar com a verdade, com a justiça, com a coragem, com a prontidão. E eu queria até, acho que já está quase finalizando, dizer que Eita, para mim a armadura de Deus é o próprio Cristo. E isso só ficou claro hoje nessa live para mim. Tipo, era como se fossem elementos, só que os elementos juntos são exatamente o que a palavra fala de Jesus. é cristocentrismo, não tem outra parada. E quando você pega o Jesus Cristo, ele não aliviava ninguém. A mãe dele chegou para ele e falou: meu filho, acabou o vinho. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Aí você pega a mulher lá do posto de Jacó. Ah, não, porque vai vir um Salvador. Ele fala: ai, cadê seu marido? Ela: não tenho marido, não. Não, eu sei que você não tem marido, você já tá no quinto já. Você não tem vergonha na tua cara, não? Ele foi dando lapada, moço. Ele dava lapada. Com 12 anos ele chegou no templo e começou a explicar para os sacerdotes. Como é que uma criança de 12 anos chega num templo e vai ensinar para os escribas, para os grandes mestres daquela época? Tem que ter coragem, prontidão, foi o que ele fez. A vida dele foi um exemplo, né? E se a gente Não seguir tem, o exemplo, a gente vai pegar todos esses elementos e dar exatamente quem Cristo foi. Se a gente não se tem lógica. alinhar a ele, a vitória já vem, né? É parar de ter medo. Eu acho que assim, a armadura de Deus é se revestir contra os medos, contra as ciladas. Nós somos fracos e sem ele a gente não vai vencer. Mas em Não. Cristo a vitória já é certa, né? Tem que ser isso, tem que estar bem firme e a gente tem que entender essa verdade urgente da Rafa, palavra. tem quantos minutos aí? Tem 1 minuto só, né? Eu acho que deve ter mais ou menos 1 minuto. Tá. Eu tenho um filho de 9 anos, o nome dele é Gustavo. Cara, uma vez eu tava orando na sala e tinha uma situação com uma pessoa possessor. E eu tive uma visão, meu filho vindo com 9 anos e expulsando o demônio. Eu falei: cara, eu tô ficando louco. Eu falei: não, Deus, tá maluco. Eu falei: Gustavo, vem cá. Na hora que ele botou a mão, a mulher, puf! Eu falei: que loucura é essa? Cara, a geração que a gente tem, a geração que tá vindo, essa última geração, vai fazer coisas loucas. Porque Cristo tá voltando, ele tá preparando o exército dele e ele não vai pegar gente frouxa. Tem que Ele ter não vai coragem. pegar Tem gente que ter frouxa. coragem. Ele não vai É pegar, vai pegar verdade. igual o Pablo tá levantando, igual o Tony Robbins tá levantando, igual o Billy Graham, vai pegar grandes líderes que estão levantando pessoas para quê? Para vir e fazer a diferença. Só que E para se fazer a queima, e diferença, você sabe, se queima no seu coração. Eu tô dizendo que pra mim não tem conforto eu ficar sem fazer nada. Eu fico impressionada, mas eu não quero fazer, eu não quero, eu não hum, quero. E tem um negócio que se mexe. Eu tava conversando com o Lourenço 2h20, 2h40, e eu disse: Lourenço, vamos fazer a live, falar sobre armadura, porque eu sei que é o que eu preciso me revertir disso, você vai também e as cair, pessoas que estão próximas a gente. Ai, meu Deus, pessoal vai maravilhoso cair. estar com vocês. Gratidão, viu? Acho que vai cair mesmo. Gente, valeu. Mas eu acho que. Peraí, Vai, acho que não, continua, vai. Lourenço. Se cair, Então beleza, continua. continua. Vamos dar um bug E no. a Não tem gente se pouca gente no revir, né? Instagram Que a gente mesmo. possa se revertir dessa armadura para vencer. E a nossa disposição é estar com ele. Adriana, Amiga. pode Adriana é falar. fera, Adriana aí. Adriana, é fera. Ai, ai. Eu E não o sei que se que eu vou tá conseguir pegando, Rafa? salvar. Eu tô começando a ver, Rafa, tá vindo muitas pessoas é engraçado que eu tava até brincando com vocês. Tá vindo um pastor, tá vindo é, líderes espirituais, tá vindo gente maluca atrás de mim. E eu falei: cara, como assim? Eu comecei a fazer teologia tem pouco tempo. Só que, Rafa, quando você entende quem é o Criador, meu amigo, quem é Jesus Cristo, só que eu vou te falar, as porradas que você vai levando, cara, é grande. Você leva porrada grande. Só que você leva, aí vem aquele termo, antifrágil. Você entra o Spider-Man e sai o Hulk. Você entra a formiga atômica e sai o Hulk. Você sai maior do que você entrou. Tem uma coisa que é resiliência, você Faltam levar porrada. 27 segundos. Tá, Rocha? Valeu, gente. É o Pessoal, Adriano aí. muitíssimo obrigada, viu, por tudo. A gente vai aqui continuar. Lourenço, vou te chamar mais vezes. Obrigado por aceitar o convite.